Olá, eu sou a professora Caterina, esse é o nosso curso de Química dos Biomiméticos. Nós estamos na nossa aula 14 sobre biomiméticos enzimáticos supramoleculares, parte 1. Nós vimos em aulas anteriores que as interações supramoleculares, como ligações de hidrogênio, interações pi-pi, forças eletrostáticas, efeito estérico, complementaridade de forma e interações de Van der Waals, são muito importantes no desenho de biomiméticos. E quando a gente está tratando com enzimas e biomiméticos enzimáticos, isso também faz parte do nosso desenho, porque essas interações supramoleculares controlam o movimento da estrutura, o reconhecimento do substrato, a estabilização do estado de transição e a liberação do produto, como a gente viu em aulas passadas. Se a gente for levar em consideração que as enzimas têm um sítio ativo que está enterrado em sua estrutura e que o reconhecimento ocorre nesse sítio ativo, nós temos que levar em consideração que muitas reações utilizando miméticos enzimáticos supramoleculares vão tratar de substrato, de catalisadores ligados a uma estrutura que forma uma cavidade parecida com uma cavidade de um centro ativo enzimático. Então, nós temos, para esse tipo de interação supramolecular entre o substrato e a nossa cavidade, nós podemos pensar em cavidades como ciclodextrinas, alixarenos, ciclofanos, uma vesícula, uma micela ou até um nanotubo. E isso surgiu desde a década de 1970, em que se utilizou uma ciclohexamilose toroidal ligada a uma parte catalítica, em que ela continha uma piridina e um ácido carboxílico. Então, quando essa piridina e esse ácido carboxílico estavam coordenados a um metal, se observou um aumento dessa reação, da reação que era a reação de hidrólise do paranitrofenilacetato. Para mostrar para vocês, a hidrólise do paranitrofenilacetato, quando não tinha nenhum catalisador, era da ordem de 10 a menos 5. Quando colocavam a ciclohexamilose na presença do complexo com o níquel, havia um aumento de 5 vezes a catálise, né? Então, a gente estava aqui na ordem de 10, 5 a 10 a 6 vezes mais. Quando a gente só estava tratando com o níquel e na presença da ciclohexamilose, havia um aumento de apenas uma vez. Então, era importante que esse níquel estivesse coordenado próximo a essa cavidade mimética de uma cavidade de centro ativo. E se verificou que as interações supramoleculares, como, por exemplo, a interação colômbica e a interação hidrofóbica, eram grandes, influenciavam grandemente na interação total do substrato. Então, aqui nós temos um exemplo de um substrato interagindo com um catalisador que está coordenado a uma cavidade e esse substrato tem um aumento da energia de reconhecimento em torno de 7 quilocalorias, o que é bastante para facilitar essa catálise mimética. Então, a gente está tratando, quando a gente está tratando com química supramolecular em ambiente confinado, a gente está tratando com complexos que estão ligados em ciclodextrinas, a gente está tratando com moléculas coordenadas a calixarenos, nós estamos tratando com éteres de coroa e metalorreceptores do tipo pinça, que temos metais coordenados a diferentes centros do sítio ativo. E com isso, a gente consegue fazer diversas catálises do tipo de hidrólise, esterificação e transesterificação, condensação de benzoína e oxidações em geral. As enzimas conseguem catalisar reações em que se
observa um aumento da velocidade de reação da ordem de 10 a décima. E quando a gente compara esse aumento de velocidade de reação com em médicos, a gente observa reações aumentando também, a ordem até de 10 à quinta. Então, a gente observa que os miméticos conseguem ter propriedades catalíticas enzimáticas. Então, com o mimetismo supramolecular, a gente consegue chegar em um mimético bastante capaz de fazer a mesma reação com um aumento razoável, às vezes até melhor, do que a enzima. E quando a gente está tratando com uma catálise em um ambiente confinado, aqui eu trouxe um exemplo em que se foi feito, normalmente se faz essa reação com o organocatalisador, esse organocatalisador, e se adiciona um cocatalisador para conseguir formar um intermediário, e esse intermediário, então, reage com o seu substrato, formando o seu produto. E foi feito, então, um catalisador 14, que a gente pode observar aqui que foi feito uma parte mimética a esse intermediário, que não é mimético enzimático, é o mimético da organocatálise em solução. Esse organocatalisador está coordenado a uma ciclodextrina e essa reação conseguiu ser feita com um aumento de 13 vezes da reação comparada quando é feita com o organocatalisador simplesmente. Então, o que a gente observa? Que realmente os miméticos enzimáticos baseados em química supramolecular conseguem aumentar a velocidade de uma maneira parecida com a velocidade de uma reação enzimática. Outro exemplo de uma catálise em ambiente confinado está aqui mostrado para vocês, que nós temos de novo uma beta-ciclodextrina. Essa beta-ciclodextrina está modificada, né, como a gente pode verificar, e o substrato é esse fenol substituído. E nós estamos tratando com a oxidação desse fenol substituído. Então, o fenol ele entra em contato com a cavidade da beta-ciclodextrina e sofre a oxidação. Então, o que se observa na presença de peróxido de hidrogênio em pH 7 e tampão fosfato. Então, a gente observa que a velocidade catalítica e o Km são bastante parecidos com velocidades observadas em ambientes enzimáticos. E, novamente, o que a gente observa é que foi utilizado tampão fosfato, que é um meio aquoso, e temperatura amena, que é 25 graus, e um pH ambiente, né, um pH neutro. Então, era muito parecido com o ambiente natural de uma enzima. Então, de fato, esse seria um dos exemplos de um mimético capaz de fazer uma reação em ambiente aquoso. Não são tantos exemplos que são encontrados que conseguem fazer a reação em ambiente aquoso. Outro exemplo que eu trago para vocês, novamente, é feito em ambiente aquoso, né, tampão acetato, 25 graus e pH 4,8, que é o pH em que essa reação acontece. Então, nós temos a nossa catalisadora, a beta-ciclodextrina modificada, e ela é capaz de fazer a reação, então ela coloca os dois reagentes em proximidade e consegue fazer a reação de condensação desses dois reagentes. Nesse exemplo, foram feitos 11 moléculas, observando-se um excesso enantiomérico entre 71% e 99%. Então, são excessos enantioméricos bastante elevados para uma reação que não é enzimática. Então, a gente está observando que essa catálise hóspede-hospedeiro, ela
Para a gente conseguir ter uma boa eficiência em solução, essa reação ela deve ser guiada pela desestabilização do estado fundamental e, ao mesmo tempo, estabilizando o estado de transição ou a orientação ótima do substrato nessa cavidade, para que a gente consiga fazer com que essa catálise seja favorecida, senão ela não será favorecida. E normalmente, nessa catálise do tipo hóspede-hospedeiro, nós temos muito da interação solvofóbica, que vai favorecer a dessolvatação e vai retirar a energia de reorganização, de uma maneira parecida com a energia de reorganização que a gente observou em catálises enzimáticas. Então, para esse tipo de catálise, hóspede-hospedeiro se usa ciclodextrina, calictarenos, curcubitiras e cavitantes. Eu trouxe um exemplo para vocês em que um trímero porfirínico foi utilizado de uma maneira em que se formou uma cavidade e ele era capaz de organizar os dois substratos, tanto a piridina quanto este outro substrato, que é o número 28, favorecendo então o estado de transição. Com o favorecimento do estado de transição, houve então um aumento da velocidade em relação da catálise com a não catalisada. Então, o que a gente teve, então, um kCad sobre kANCAD da ordem de 16. Não é uma catálise comparável a uma catálise enzimática, mas é uma catálise bastante importante em relação aos termos de biomiméticos. Outras estruturas conseguem encapsular moléculas orgânicas neutras por ligações hidrofóbicas, interações de hidrogênio e estaqueamento π. Estou trazendo para vocês aqui um exemplo de complexos metálicos que são capazes, então, de introduzir moléculas orgânicas dentro de suas estruturas. Aqui nós temos um octágono, aqui nós temos um prisma e outras estruturas, mantendo, então, o complexo de paládio, nesse caso, né, que foi utilizado. E a reação que eles testaram foi a reação de Diels-Alder, em que eles utilizaram esses dois substratos para fazer a reação de Diels-Alder. Então, o que será que eles conseguiram observar? Que dentro da estrutura do prisma, eles observaram a interação dos dois substratos e o favorecimento de um estado de transição em específico, e isso favorecia a formação deste produto em específico. Então, quando eles tinham, dependendo do substituinte, né, o R, quando era hidrogênio, metila, etila, N-propila e assim por diante, eles observaram rendimentos diferentes, porque isso acarretava em uma interação diferente com o complexo de paládio dentro da cavidade do complexo de paládio. Então, quanto maior era o substituinte, maior era o rendimento e maior a constante catalítica. E esse tipo de encapsulação do complexo, né, ele faz com que haja a reação dentro dessa cavidade e que então encapsule esses substratos e pode alterar o pKa do substrato, pode haver a inversão do nitrogênio, pode haver uma ligação ao próton e pode também favorecer reações baseadas em ácido-base. Aqui eu estou mostrando para vocês um outro tipo de catalisador que também formava uma cavidade, em que ele era formado por galho e 6 ligantes desse tipo aqui que está mostrado para vocês. Ele formava também uma estrutura prismática que foi mostrado que se ligava a hóspedes orgânicos ou organometálicos monocatiônicos em água.
Então, em água, ele era capaz de fazer essa adsorção de hóspedes orgânicos ou organometálicos. E a cavidade, ela era hidrofóbica e flexível, tinha em torno de 350 a 550 angstroms cúbicos. Então, ele conseguia fazer uma seletividade de acordo com o tamanho desse substrato, esse hóspede orgânico ou organometálico. E foi observado que apenas as reações de hidrólise ou intramoleculares é que conseguiam ocorrer dentro dessa cavidade, justamente porque a cavidade era pequena demais para haver uma reação entre duas espécies, a não ser com a água, que é uma espécie pequena. E o que se observa quando a gente faz essa mimetização da catálise em água com esse tipo de complexo, né? O que se observa é que o efeito hidrofóbico ele vai afetar positivamente a reação. Então, a gente tem, quando a gente está criando zonas de estaqueamento entre substratos, a gente está favorecendo a geometria do estado de transição com os substratos estaqueados. Então, quando a gente quer aumentar esse efeito hidrofóbico, a gente pode colocar aditivos pró-hidrofóbicos na nossa reação, como, por exemplo, cloreto de sódio ou cloreto de lítio, porque eles vão aumentar a velocidade de reação. Quando a gente quer diminuir a velocidade de reação, a gente pode adicionar na nossa reação aditivos anti-hidrofóbicos, que seriam o etanol, DMSO ou perclorato de lítio. Então, quando estou mostrando aqui nessa reação, estou mostrando para vocês a reação de um fenolato com cloreto de benzila, de fenila, desculpa, e na presença de solventes orgânicos, havia a substituição, então havia ali a ligação desse cloreto ao fenolato. Entretanto, quando essa reação ocorria em água, havia outro tipo de reação, havia substituição na posição para desse fenolato. Então, a gente consegue favorecer diferentes reações dependendo do nosso ambiente, do nosso solvente que a gente está utilizando. Então, a catálise em água, ela pode ser afetada dependendo de qual substrato a gente está utilizando. Se ele for um substrato bastante hidrofóbico, que permita estaqueamentos pipi, a gente pode ter diferentes resultados de reação, como mostrados aqui para você. Então, aqui só para evidenciar que, de fato, a gente tem dois produtos diferentes, né? Em que em água a gente tinha 64% de rendimento de uma substituição na posição para, e quando havia presença de solventes orgânicos, havia apenas a ligação ao fenolato desse fenila. Então, muitas das reações é feita também em micelas ou vesículas, de maneira a tentar mimetizar um ambiente celular, que a célula ela está num ambiente confinado, né? Então, existem diversos surfactantes, estou mostrando aqui para vocês alguns, DTAB, SDS, Triton X100, enfim, são infinitos. E esses surfactantes podem ser utilizados para fazer micelas ou vesículas, para colocar o nosso complexo dentro, ou o nosso catalisador dentro, e fazer a reação dentro dessas micelas ou dessas vesículas. Nesse exemplo que estou trazendo para vocês, na figura 19, nós temos um catalisador que foi feito, então ele tinha as fosfinas que faziam essa parte de surfactante. Essas fosfinas se coordenaram ao ROD, foram coordenadas ao ROD, formando o complexo, e o próprio complexo fazia a vesícula, como nós estamos mostrando nesta imagem à direita. Então, com isso, eles conseguiam fazer diversas catálises. Outros grupos se inspiraram nesse tipo de surfactante baseado já em complexos e utilizaram então paládio ou rutênio para fazer esse tipo de catalisador, já que faz a própria vesícula. E se observou a formação de micelas
com esse tipo de complexo. E o que foi feito com esses catalisadores foi feita a hidrogenação, e que se observou que era possível de fazer com 100% de conversão a hidrogenação da acetofenona e de outros substratos também, observando então havia também a formação de polímeros desse tipo aqui, estou mostrando para vocês, com a utilização do complexo de rutênio. Então, foi observado uma grande eficiência desses complexos que se automontavam em micelas. Então, aqui para mostrar para vocês, o catalisador com paládio, ele conseguiu fazer reação com conversão de 100% no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto ciclo. Então, ela era um catalisador reciclável, enquanto que a mesma catálise com paládio e carvão também fazia 100% de conversão, mas obtinha outros produtos além do feniletanol. Então, esse catalisador, além de conseguir fazer a conversão com 100%, né, de rendimento, ela também conseguia 100% de rendimento de um único produto, que é diferente da catálise com o catalisador de paládio carvão. Quando a gente está fazendo a catálise em água também, a gente pode ter hóspedes rígidos. Não são esses hóspedes de surfactantes que são mais maleáveis. Então, nós temos polímeros, dendrímeros, que eles podem conter um centro sem água, e com isso eles concentram os substratos e conseguem estabilizar estados de transição que não são estabilizados em água. E normalmente a estabilidade desses polímeros, desses dendrímeros, não depende da temperatura e da concentração micelar, que é muito diferente de uma micela, né? Então, eles têm essas vantagens de conseguir ser mais estáveis do que uma micela. Então, aqui eu estou trazendo um exemplo para vocês de um dendrímero peptídico que conseguiu fazer a hidrólise desse substrato em meio aquoso com um kCat sobre K não catalisado de 90.000 e um Km de 160 micromolar, que é bastante parecido com reações enzimáticas. Então, aqui nós conseguimos obter condições muito parecidas com as condições enzimáticas. Utilizando esse tipo de sistema, né, de dendrímeros, nós também podemos observar o efeito dendrimétrico, em que nós temos, com o aumento das cadeias do dendrímero, há um aumento considerável do kCat sobre o Km. Então, a gente aumenta a velocidade dessa reação exponencialmente, não linearmente, com o aumento das cadeias peptídicas desse dendrímero específico que eu estava mostrando para vocês. Então, nós temos um efeito dendrimétrico que acarreta esse aumento exponencial de velocidade de reação. Nós também podemos observar que isso ocorre devido ao mecanismo em que nós temos a histidina, que tem que então, atacar a carbonila, e essa carbonila, então, fica favorável ao ataque de uma água para conseguir ser hidrolisada. Então, isso faz com que esse dendrímero se forme um ácido dendrímero e esse dendrímero seja novamente liberado, e isso há, então, um efeito catalisador exponencial devido à grande possibilidade de existência de histidinas livres para esse ataque. Então, para concluir essa aula, eu gostaria de mostrar para vocês que
que a catálise supramolecular ela engloba diversas características enzimáticas, como, por exemplo, o reconhecimento molecular a partir de uma cavidade, a estabilização do estado de transição, em que nós temos também efeitos solvofóbicos, que são muito importantes para essa estabilização. Essas cavidades hidrofóbicas facilitam o estaqueamento PIB, por exemplo, e catalisam diferentes reações. E nós vimos também que esse tipo de mimético consegue fazer reações em água, que são bastante sustentáveis quando a gente compara com outro tipo de reação que não são biomiméticas. Então, para a próxima aula, eu vou mostrar para vocês sistemas que são autorreplicadores, catálise alostérica e uso de biomacromoléculas. Até mais!